Amanda Oliveira ajustou a alça da bolsa desgastada no ombro, enquanto observava os altos portões de ferro forjado que protegiam a mansão dos Alencar. O endereço escrito num papel amassado em sua mão correspondia exatamente ao número dourado que brilhava sob o sol forte da manhã de Niterói. Eram 8 horas em ponto, quando ela tocou a campainha, ouvindo o eco melodioso que ressoava do outro lado dos muros, cobertos por eras verdejantes. Aos 29 anos, Amanda carregava nos ombros o peso de 5 anos de luta solitária. Suas mãos, embora cuidadas, mostravam as marcas de quem não temia o trabalho duro. Os cabelos castanhos estavam presos num coque simples e ela vestia sua melhor roupa, um conjunto azul marinho, que havia comprado em promoção especialmente para aquela entrevista. A voz que respondeu pelo interfone era grave e cordial, pertencente a Joaquim, o jardineiro que também fazia as vezes de porteiro quando necessário. O portão se abriu com um ruído mecânico suave, revelando uma alameda de pedras portuguesas que serpenteava entre canteiros perfeitamente cuidados, até a entrada principal da residência. Amanda respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro que contrastava drasticamente com a poluição do pequeno apartamento em São Gonçalo, onde morava com Luna. Sua filha de 4 anos estava naquele momento sob os cuidados de Dona Conceição, a vizinha aposentada que sempre se oferecia para ajudar quando Amanda precisava sair para procurar trabalho. A necessidade havia se tornado urgente após perder o emprego na cafeteria do centro comercial. 3 meses de contas atrasadas e a constante preocupação em conseguir manter Luna bem alimentada e com roupas adequadas haviam tornado cada dia uma batalha silenciosa. Amanda jamais permitiria que sua filha percebesse a ansiedade que a corroía por dentro, especialmente quando Luna perguntava por que não podiam mais comer pizza nos finais de semana ou por que mamãe ficava acordada até tarde mexendo em papéis na mesa da cozinha. O anúncio do emprego havia aparecido no jornal local na seção de classificados. Procurava-se uma empregada doméstica com experiência para trabalhar numa residência de família tradicional em Icaraí. O salário oferecido era 3 vezes maior que qualquer coisa que Amanda havia conseguido anteriormente e incluía vale-transporte, alimentação e um 13º salário diferenciado. Era uma oportunidade que parecia boa demais para ser real. A mansão se revelou ainda mais imponente de perto. 3 andares de arquitetura clássica, com detalhes em mármore Carrara e janelas de vidro temperado que refletiam a luz matinal como pequenos espelhos. As varandas eram ornamentadas com balaustradas trabalhadas e trepadeiras floridas emolduravam a fachada principal, criando um efeito visual que Amanda só havia visto em revistas de decoração. Joaquim a recebeu na entrada de serviços, conforme combinado por telefone. Era um homem de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, que imediatamente a colocou à vontade. Vestia um uniforme impecável de jardineiro e suas mãos calejadas falavam de décadas de dedicação àquela propriedade. "A senhora Amanda, não é mesmo?" perguntou ele, estendendo a mão num cumprimento respeitoso. "Seja bem-vinda. Dona Vanessa está esperando a senhora na sala de estar. Venha, eu a conduzirei até lá." Eles caminharam por corredores amplos cujos pisos de mármore foram polidos até atingirem um brilho quase espelhado. As paredes eram decoradas com quadros de artistas que Amanda não reconhecia, mas que irradiavam uma elegância discreta, que falava de bom gosto e recursos financeiros abundantes. O aroma sutil de lavanda e cera de abelha perfumava o ambiente, criando uma atmosfera de conforto e requinte. "A família Alencar mora aqui há mais de 20 anos, explicou Joaquim enquanto caminhavam. "Dona Vanessa é uma senhora muito educada e justa. O senhor Pedro viaja muito a negócios, então normalmente é só ela mesma aqui em casa. Você vai gostar de trabalhar aqui." Amanda assentiu, absorvendo cada informação. A menção ao senhor Pedro despertou sua curiosidade, mas ela não fez perguntas. Havia aprendido que a discrição era uma qualidade valorizada em empregos como aquele. A sala de estar onde foram recebidas era um ambiente amplo com pé direito alto e móveis de madeira nobre que pareciam ter sido escolhidos com extremo cuidado.
Sofás estofados em tecido bege claro se posicionavam ao redor de uma mesa de centro de vidro e uma estante imensa ocupava uma parede inteira, repleta de livros que iam do chão ao teto. Vanessa Alencar era uma mulher elegante de 52 anos que irradiava a confiança silenciosa de quem sempre teve controle sobre sua vida. Seus cabelos loiros estavam penteados num corte moderno e ela usava um conjunto de linho creme que realçava sua postura ereta e movimentos precisos. Quando Amanda entrou, ela estava organizando alguns documentos sobre uma escrivaninha antiga, mas imediatamente se levantou para recebê-la. Amanda, muito prazer em conhecê-la pessoalmente, disse Vanessa, estendendo a mão num gesto cordial. Por favor, sente-se. Gostaria de um café? Ivone prepara o melhor café da cidade. A entrevista fluiu de maneira surpreendentemente natural. Vanessa fez perguntas sobre experiência anterior, disponibilidade de horários e expectativas para o trabalho. Amanda respondeu com honestidade, mencionando que tinha uma filha pequena e que precisaria organizar os horários de acordo com a escola da menina. Para sua surpresa, Vanessa demonstrou não apenas compreensão, mas também interesse genuíno pela situação. Ser mãe solteira não deve ser fácil, comentou Vanessa, com um tom maternal que surpreendeu Amanda. Quantos anos tem sua filha? Luna tem 4 anos, senhora Alencar. Ela estuda numa escola municipal perto de casa, e normalmente fico com ela depois das 4 da tarde. Sei que isso pode complicar os horários, mas ela é minha prioridade. Como deve ser, respondeu Vanessa com um sorriso aprovativo. Uma criança precisa da mãe presente. Creio que podemos organizar uma rotina que funcione para ambas. Durante os 40 minutos seguintes, elas discutiram detalhes do trabalho, salário e as responsabilidades que Amanda assumiria. A mansão precisava de cuidados diários nas áreas sociais, organização da biblioteca, manutenção dos objetos decorativos e apoio eventual em eventos que a família pudesse organizar. Vanessa deixou claro que tinha uma cozinheira e uma governanta, então Amanda não precisaria se preocupar com refeições ou lavanderia. Gostaria de mostrar a você a casa toda para que entenda o que será necessário fazer, sugeriu Vanessa, levantando-se do sofá. Assim poderá decidir se o trabalho lhe convém. Elas percorreram os ambientes principais no térreo, a sala de jantar formal com mesa para 12 pessoas, o escritório com móveis de mogno e computadores de última geração e a cozinha equipada onde Ivone, uma senhora robusta de cerca de 50 anos, preparava pães caseiros que exalavam um aroma irresistível. Ivone trabalha aqui há 15 anos, explicou Vanessa. Ela conhece todos os gostos da família e mantém a cozinha sempre organizada. Vocês trabalharão em harmonia, tenho certeza. Ivone cumprimentou Amanda com simpatia genuína, oferecendo-lhe um pedaço do pão ainda quente que acabara de retirar do forno. Amanda aceitou agradecida, percebendo que o ambiente doméstico era muito mais acolhedor do que havia imaginado. No primeiro andar, Vanessa mostrou os quartos de hóspedes, um ateliê que usava eventualmente para pintura, e a biblioteca principal que ocupava uma sala inteira com milhares de volumes organizados por assunto. Amanda não conseguia esconder sua admiração. Jamais havia visto tantos livros reunidos num só lugar fora de uma biblioteca pública. Você gosta de ler? Perguntou Vanessa, notando o interesse nos olhos de Amanda. Muito, senhora Alencar. Quando consigo tempo, claro. Sempre quis ter mais livros em casa para a Luna, mas ela hesitou, sem querer parecer que estava pedindo caridade. Entendo perfeitamente. Quando começar a trabalhar aqui, sinta-se à vontade para emprestar qualquer livro que desejar. Uma casa cheia de livros que ninguém lê é como um jardim sem flores. Foi quando subiram para o segundo andar que Amanda sentiu algo mudar no ar. Vanessa a conduziu até o hall principal, um espaço circular amplo, com uma claraboia que permitia que a luz natural banhasse o ambiente durante todo o dia. As paredes eram decoradas com retratos da família e quadros de paisagens brasileiras. Este é o andar mais privativo da casa, explicou Vanessa. Meu quarto fica ali, e aquele é o escritório particular do meu filho Pedro. Ele trabalha muito e valoriza a tranquilidade quando está em casa. Amanda assentiu, absorvendo as informações sobre a rotina familiar.
Foi então que seus olhos se fixaram numa fotografia emoldurada em prata que ocupava posição de destaque numa mesa lateral do hall. Era o retrato de um homem jovem, por volta dos 30 anos, com cabelos escuros levemente ondulados e olhos verdes penetrantes que pareciam olhar diretamente para ela através do vidro. O mundo ao redor de Amanda desapareceu por um momento. Suas pernas tremeram e ela precisou se apoiar discretamente na parede para não cambalear. Aquele rosto estava gravado em sua memória com uma precisão dolorosa, conectado a lembranças que ela havia passado 5 anos tentando enterrar no fundo de seu coração. Senhora Alencar, sua voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. Por favor, poderia me dizer, quem é esse homem no retrato? Vanessa seguiu o olhar de Amanda e sorriu com o orgulho maternal evidente. Esse é meu filho Pedro, Pedro Alencar. É o atual presidente das empresas da família, muito dedicado ao trabalho. Por que pergunta? Achou familiar? Amanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem que havia amado intensamente 5 anos atrás, que havia desaparecido de sua vida quando descobriu que estava grávida, o pai de Luna que ela nunca conseguiu encontrar, estava olhando para ela através daquele retrato com os mesmos olhos verdes que via no rosto de sua filha todos os dias. André. Ele havia se apresentado como André Silva quando se conheceram. Tinham se encontrado numa festa de formatura de um amigo comum, e durante 3 meses viveram um romance intenso que Amanda acreditou ser o amor de sua vida. Ele era carinhoso, atencioso e falava sobre planos futuros que incluíam uma vida juntos. Até o dia em que ela descobriu a gravidez e ele simplesmente desapareceu, deixando apenas uma conta de hotel cancelada e um celular que tocava no vazio. Moça, você está bem? Está muito pálida. A voz preocupada de Vanessa a trouxe de volta à realidade. Amanda tentou se recompor, mas as palavras saíam difíceis, como se sua garganta estivesse fechada. Senhora, eu preciso lhe contar algo importante. Esse homem, Pedro, eu o conheci há 5 anos, mas ele se apresentou com outro nome. O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de revelações que iriam mudar para sempre a vida de todas as pessoas envolvidas. Vanessa observou Amanda com uma expressão que misturava surpresa e uma compreensão crescente, como se peças de um quebra-cabeças há muito tempo perdidas estivessem finalmente se encaixando. Outro nome, repetiu Vanessa lentamente. Ele disse que se chamava André Silva. Namoramos durante 3 meses e eu engravidei. A voz de Amanda tremeu ao fazer a revelação que guardara em segredo por tanto tempo. Quando contei para ele sobre a gravidez, ele desapareceu completamente. Nunca mais o vi. Nunca mais consegui contactá-lo. Minha filha Luna tem 4 anos, senhora Alencar, e os olhos dela são exatamente iguais aos dele. Vanessa permaneceu em silêncio por longos segundos, processando as palavras que acabara de ouvir. Sua expressão transitou da surpresa inicial para algo mais profundo, como se uma verdade há muito suspeitada finalmente tivesse encontrado confirmação. Ela se aproximou lentamente do retrato de Pedro, tocando a moldura de prata com os dedos trêmulos. Luna, repetiu o nome baixinho, como se estivesse testando como soava em sua voz. Minha neta se chama Luna. Amanda sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Senhora Alencar, eu jamais imaginei nunca pensei que um dia encontraria a família dele desta forma. Se soubesse, nunca teria vindo aqui. Eu não quero causar problemas, não quero dinheiro nem nada do tipo. Só queria que ele soubesse da existência dela. Não, querida, não. Vanessa se voltou para Amanda com uma expressão maternal que contrastava com a elegância fria que havia demonstrado minutos antes. Você não entende. Eu sabia que havia algo. Pedro nunca me contou detalhes sobre por que terminou o noivado com Melissa 5 anos atrás. Só disse que havia conhecido alguém especial e que não podia mais se casar com uma pessoa que não amava. Depois ficou diferente, mais fechado, como se carregasse algum tipo de culpa. Noivado? Amanda se apoiou na parede novamente, sentindo as pernas fraquearem. Sim, ele estava noivo há 2 anos com Melissa Andrade, filha de uma família tradicional de Petrópolis. Foi um noivado arranjado pelos negócios, você entende.
Mas quando ele a conheceu, Amanda, tudo mudou. Ele rompeu o compromisso da noite para o dia, causou um escândalo terrível na sociedade. Os Andrade nunca nos perdoaram. Amanda sentiu como se estivesse conhecendo um homem completamente diferente. André, o homem terno e simples que havia amado, era na verdade Pedro Alencar, herdeiro de uma fortuna e comprometido com outra mulher quando se envolveu com ela. A dor da traição se misturou com uma confusão profunda que nublava seus pensamentos. Ele estava noivo quando namoramos, murmurou, mais para si mesma do que para Vanessa. Estava, mas rompeu o noivado por sua causa. Isso eu sei com certeza, porque Melissa veio aqui algumas vezes depois, implorando para que eu convencesse Pedro a voltar atrás. Ela dizia que ele havia enlouquecido por uma mulher que havia conhecido, mas que isso passaria. Vanessa se aproximou de Amanda e, num gesto surpreendente, tomou suas mãos entre as suas. Querida, conte-me exatamente o que aconteceu entre vocês. Preciso entender por que meu filho abandonou a mãe de sua filha. Amanda respirou fundo, organizando na mente os acontecimentos daqueles 3 meses que havia tentado esquecer por 5 anos. Nos conhecemos numa festa de formatura na Universidade Federal Fluminense. Eu era amiga de uma das colegas da turma de Direito. André, Pedro, estava lá sozinho. Parecia meio perdido no meio de toda aquela celebração. Ela pausou, lembrando-se de como ele havia parecido diferente dos outros rapazes ricos que frequentavam aquelas festas. Não ostentava, não se gabava de dinheiro ou posição social. Conversaram durante horas sobre livros, filmes, sonhos para o futuro. Ele disse que queria construir algo próprio, não apenas herdar o que a família havia edificado. Começamos a nos encontrar regularmente. Ele dizia que trabalhava com arquitetura, que tinha uns projetos de construção civil, mas nunca entrou em detalhes. Encontrávamos sempre em lugares simples. Praias desertas, pequenos restaurantes ou no meu apartamento. Nunca fomos à casa dele, e agora entendo por quê. Vanessa ouvia atentamente, sua expressão revelando uma mistura de curiosidade e dor maternal. E os 3 meses? Foram os melhores da minha vida, Amanda confessou, a voz embargada. Ele era carinhoso, atencioso. Me fazia rir de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Falávamos sobre morar juntos, sobre ter uma família. Eu achava que havia encontrado o homem da minha vida. A memória daqueles dias felizes contrastava drasticamente com o abandono que veio depois. Amanda se lembrava de como Pedro, André, costumava chegar em seu apartamento trazendo flores colhidas no caminho, como preparava café da manhã nos fins de semana enquanto ela ainda dormia, como planejavam viagens que nunca chegaram a acontecer. Quando descobri a gravidez, fiquei nervosa de contar. Não porque não quisesse o bebê, mas porque achei que fosse muito cedo para nosso relacionamento. Mas quando finalmente contei, ele pareceu desesperado. Não feliz, não assustado. Desesperado. Desesperado como? Como se fosse o fim do mundo. Disse que precisava de tempo para pensar, que tinha algumas questões para resolver antes. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, mas ele não apareceu. Nem no outro dia, nem nunca mais. O telefone que tinha dele não funcionava mais, o endereço que me havia dado era de um hotel temporário. Foi como se André Silva nunca tivesse existido. Vanessa permaneceu silenciosa por longos minutos, olhando alternadamente para Amanda e para o retrato de seu filho. Ele deve ter entrado em pânico, murmurou finalmente. Pedro sempre teve dificuldade de lidar com situações que fogem do seu controle, e naquele momento ele estava dividido entre o amor por você e as obrigações familiares que havia abandonado. Senhora Alencar, eu não quero forçar nada. Luna está bem. É uma criança feliz e saudável. Ela não sabe quem é o pai, apenas que ele teve que viajar muito e não pode voltar. Inventei essa história para protegê-la. Uma criança de 4 anos, Vanessa repetiu, e pela primeira vez desde o início da conversa, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Conte-me sobre ela, como é minha neta? Amanda não conseguiu segurar o sorriso ao falar de Luna. Ela é incrível, inteligente, curiosa, cheia de energia. Adora desenhar e inventar histórias malucas. Tem os olhos verdes dele
e uma personalidade forte que às vezes me lembra muito do jeito dele de questionar tudo. Ela se parece com Pedro fisicamente? Muito. É como olhar uma versão feminina dele quando era criança. As pessoas sempre comentam sobre os olhos dela. São muito marcantes. Vanessa fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a realidade de ter uma neta que nunca havia conhecido. Amanda, preciso fazer uma pergunta difícil. Você ainda sente algo por Pedro? A pergunta pegou Amanda de surpresa. Ela havia passado 5 anos convencendo-se de que odiava André Silva por tê-la abandonado. Mas descobrir que ele era Pedro Alencar, que havia rompido um noivado por ela, complicava seus sentimentos de uma forma que não sabia como lidar. Eu não sei, respondeu honestamente. Durante 5 anos, eu o odiei pelo abandono. Mas agora, sabendo que ele estava noivo, talvez ele tenha achado que era melhor assim. Talvez ele tenha pensado que eu ficaria melhor sem um homem que estava enganando uma noiva. Ou talvez ele tenha sido covarde, disse Vanessa com uma franqueza surpreendente. Meu filho tem muitas qualidades, mas coragem para enfrentar situações emocionais difíceis não é uma delas. Elas foram interrompidas por passos na escada. Joaquim apareceu no alto do hall, trazendo um envelope nas mãos. Dona Vanessa, chegou esta correspondência urgente para o Sr. Pedro. O rapaz disse que era importante e que a senhora deveria ver. Vanessa tomou o envelope e examinou o remetente. É do escritório de advocacia. Deve ser sobre os contratos da obra em São Paulo. Amanda percebeu que estava intrusa numa conversa sobre negócios familiares e deu um passo na direção da escada. Talvez eu devesse ir embora, senhora Alencar. Deixar vocês resolverem isso em família. Não, Amanda. Você agora faz parte desta família, queira ou não. A determinação na voz de Vanessa era inquestionável. Preciso que você me prometa uma coisa. Traga Luna aqui amanhã. Quero conhecer minha neta. Eu não sei se é uma boa ideia. Ela pode fazer perguntas e eu não saberia como explicar. Então vamos contar a verdade, que ela tem uma avó que acabou de descobrir sua existência e que está ansiosa para conhecê-la. Amanda hesitou. Apresentar Luna à família de Pedro significaria tornar a situação irreversível. Até aquele momento, ela podia simplesmente sair dali e fingir que nunca havia descoberto a verdade. Mas olhando para Vanessa, via uma mulher que havia passado anos se questionando sobre o comportamento estranho do filho e que agora finalmente tinha respostas. E sobre Pedro? Ele vai ficar sabendo? Pedro está em São Paulo há 2 semanas, resolvendo uma questão complicada com fornecedores. Não volta antes do fim do mês. Isso nos dá tempo para eu conhecer Luna e para decidirmos juntas como lidar com a situação quando ele retornar. A proposta parecia razoável, mas Amanda sabia que estava dando o primeiro passo numa estrada sem volta. Está bem, mas quero que a senhora prometa que não diremos nada para Luna sobre Pedro por enquanto. Ela precisa se acostumar com a ideia de ter uma avó antes de saber sobre o pai. Prometido. Vanessa estendeu a mão para selar o acordo. E Amanda, o emprego continua de pé. Na verdade, agora mais do que nunca. Quero você aqui perto da minha neta. Quando Amanda desceu as escadas da mansão dos Alencar naquela tarde, carregava consigo mais do que apenas a promessa de um novo emprego. Carregava o peso de um segredo que havia guardado por 5 anos e que agora estava prestes a explodir na vida de toda uma família. Durante o trajeto de volta para casa, no ônibus que cortava a ponte Rio-Niterói, ela observou a paisagem da Baía de Guanabara através da janela embaçada e se perguntou se havia tomado a decisão certa. Luna estava feliz com a vida que levavam, simples, mas cheia de amor. Será que trazer a menina para aquele mundo de luxo e complicações familiares seria realmente o melhor para ela? Quando chegou ao pequeno apartamento em São Gonçalo, encontrou Luna desenhando na mesa da cozinha sob o olhar atento de Dona Conceição. A menina correu para abraçar a mãe, contando animadamente sobre os desenhos que havia feito e sobre o cachorro que viu na janela. Mamãe conseguiu o emprego? Perguntou Luna com os olhos verdes brilhando de expectativa. Consegui, meu amor. E amanhã vamos conhecer a senhora que vai ser nossa nova amiga. Amanda abraçou a filha, respirando o cheiro familiar de shampoo de bebê nos cabelos cacheados. Amanhã, Luna conheceria a avó que nunca soube que tinha,
e em algumas semanas, quando Pedro voltasse de São Paulo, a menina finalmente conheceria o pai que havia passado 4 anos procurando sem saber. Enquanto preparava o jantar simples de arroz, feijão e ovos mexidos que comiam quase todos os dias, Amanda se permitiu imaginar pela primeira vez em anos como seria se Luna tivesse uma família completa. Uma avó que a amasse, um pai presente, uma casa onde nunca faltasse comida na mesa. Mas junto com esses sonhos vieram os medos. Pedro havia a abandonado uma vez, o que garantia que não faria o mesmo com Luna. E mais importante, será que ela conseguiria perdoar 5 anos de solidão e luta apenas porque agora descobriu que existiam motivos para o abandono? Estas perguntas permaneceram sem resposta, enquanto Amanda deitou Luna na pequena cama que dividiam e ficou observando o rosto sereno da filha adormecida. Amanhã suas vidas mudariam para sempre. Restava saber se seria para melhor. Luna acordou naquela manhã com uma energia diferente, como se pressentisse que o dia traria algo especial. Amanda havia escolhido cuidadosamente a roupa da filha, um vestido azul claro com detalhes bordados que havia ganhado da irmã no último aniversário de Luna. Era a peça mais bonita do guarda-roupa da menina, e Amanda queria que ela causasse uma boa primeira impressão em Vanessa. "Para onde vamos, mamãe?" perguntou Luna pela 3ª vez, enquanto Amanda penteava seus cabelos cacheados, fazendo 2 Maria Chiquinhas enfeitadas com laços brancos. "Vamos conhecer uma senhora muito especial que quer ser nossa amiga", explicou Amanda, tentando manter a voz calma apesar da ansiedade que sentia. "Ela tem uma casa muito grande e bonita e vai adorar conhecer você." "Ela tem filhos para eu brincar?" A pergunta inocente de Luna fez o coração de Amanda se apertar. "Não, meu amor. Mas ela tem muitos livros e brinquedos antigos que podem ser interessantes para você." Durante o trajeto de ônibus até Niterói, Luna ficou colada na janela, observando a paisagem da cidade e fazendo 1000 perguntas sobre tudo que via. Amanda respondia mecanicamente, enquanto sua mente repassava todas as possíveis reações que Luna poderia ter ao conhecer Vanessa. Joaquim as recebeu no portão com o mesmo sorriso caloroso do dia anterior. "Dona Amanda, que prazer vê-la novamente. E essa princesa deve ser a Luna." Luna se escondeu timidamente atrás das pernas da mãe, mas espiava Joaquim com curiosidade. O jardineiro se agachou na altura dela e apontou para os canteiros floridos que emolduravam a entrada. "Você gosta de flores, Luna? Esses canteiros têm borboletas de todas as cores. Se ficar bem quietinha, talvez elas venham pousar na sua mão." Os olhos de Luna se iluminaram e ela deu um pequeno passo à frente. "Borboletas de verdade? Das mais bonitas que você já viu. Depois, se sua mamãe deixar, posso te mostrar onde elas gostam de brincar." Vanessa as esperava na sala de estar, mas havia algo diferente em toda a atmosfera da casa. O ambiente parecia mais acolhedor, menos formal. Amanda notou que Vanessa havia trocado o conjunto de linho elegante por uma roupa mais casual, calças claras e uma blusa de algodão que a faziam parecer mais próxima e maternal. "Amanda, querida, seja bem-vinda", disse Vanessa, mas todos os seus olhos estavam fixos em Luna. A menina, ainda tímida, se mantinha próxima à mãe, mas observava tudo ao seu redor com fascínio evidente. A grandiosidade da mansão não a intimidava tanto quanto despertava sua curiosidade natural. "Luna, esta é a senhora Vanessa, a amiga especial que eu contei para você", disse Amanda, incentivando a filha a se aproximar. "Oi", murmurou Luna baixinho, fazendo uma pequena reverência que havia aprendido na escola. Vanessa se ajoelhou no chão, ficando na altura da menina. "Olá, Luna. Que nome lindo você tem. Sabia que Luna quer dizer lua? E você é mesmo brilhante como uma lua cheia." Luna sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Mamãe sempre fala que meu nome é da lua. Ela disse que me escolheu porque eu brilho no escuro." "Sua mamãe tem razão. E esses olhos verdes são os mais bonitos que já vi." Amanda observou a interação entre Vanessa e Luna com um misto de emoção e ansiedade. Era evidente que Vanessa estava contendo lágrimas, tentando absorver cada detalhe da neta que estava conhecendo pela primeira vez. A semelhança entre Luna e Pedro era ainda mais marcante à luz do dia, e Amanda viu o reconhecimento no olhar de Vanessa. "Luna, gostaria de ver a biblioteca?"
Tenho muitos livros com histórias de princesas e animais, ofereceu Vanessa. Você tem livros de verdade? Quantos? Muitos. Tantos que precisaria de um ano inteiro para ler todos. Luna segurou a mão de Vanessa naturalmente, sem hesitação, como se pressentisse uma conexão especial entre elas. Amanda as seguiu, observando como Vanessa caminhava devagar para se adaptar aos passos pequenos da menina. Na biblioteca, Luna ficou boquiaberta. Nunca havia visto tantos livros juntos, e a escada móvel que permitia acesso às prateleiras mais altas a fascinou completamente. "Posso subir na escadinha?" perguntou, apontando para a escada de madeira com rodas. "Claro, mas com cuidado", respondeu Vanessa, ajudando Luna a subir alguns degraus enquanto Amanda segurava firmemente a base. Do alto da escada, Luna podia ver toda a biblioteca e parte do jardim pela janela. "Mamãe, olha como é alto. Posso ver tudo daqui." Foi nesse momento que Ivone apareceu na porta da biblioteca, carregando uma bandeja com sucos naturais e biscoitos caseiros em formato de estrela. "Fiz biscoitos especiais para nossa visitante", anunciou Ivone com um sorriso maternal. "Você gosta de biscoitos, Luna?" "Gosto muito. Mamãe sempre faz biscoitos para mim, mas eles não têm formato de estrela. Então você vai adorar estes. E o suco é de maracujá fresquinho, colhido hoje pela manhã." Eles se instalaram numa mesa baixa próxima à janela, onde Luna podia continuar observando o jardim enquanto lanchava. Vanessa havia escolhido alguns livros ilustrados e começou a ler uma história sobre uma menina que voava entre as estrelas. "Ela voa igual Peter Pan?" perguntou Luna de boca cheia de biscoito. "Parecido, mas ela usa pó de estrela mágico em vez de pensamentos felizes." Amanda observava a cena com uma mistura de alegria e melancolia. Vanessa interagia com Luna de forma natural, como se fosse uma avó experiente que sempre estivera presente na vida da menina. Era evidente que ambas estavam se conectando rapidamente, e isso era tanto reconfortante quanto preocupante. "Dona Vanessa", disse Luna de repente, usando o tratamento que havia aprendido com Dona Conceição. "Por que sua casa não tem crianças? É muito grande para ficar vazia." A pergunta inocente tocou Vanessa profundamente. Ela olhou para Amanda antes de responder, buscando orientação sobre como lidar com a curiosidade da menina. "Sabe, Luna, meu filho cresceu e saiu de casa para trabalhar. E eu fiquei sozinha aqui com Joaquim e Ivone. Por isso fico tão feliz quando uma menina especial como você vem me visitar." "Seu filho é legal? Onde ele foi trabalhar?" "Ele é muito legal, sim. Trabalha numa cidade longe daqui, mas volta para visitar a mamãe de vez em quando." Luna acenou com a cabeça, aparentemente satisfeita com a explicação. "Mamãe, a dona Vanessa pode ser minha avó postiça? A Sofia na escola tem uma avó postiça que não é parente dela, mas trata ela como neta de verdade." Amanda quase engasgou com o suco que estava bebendo. A capacidade de Luna de simplificar situações complexas sempre a surpreendia, mas desta vez a inocência da pergunta teve um impacto profundo em todas as presentes. Vanessa se emocionou visivelmente. "Eu adoraria ser sua avó postiça, Luna, mas só se sua mamãe concordar." "Mamãe, pode? A dona Vanessa é muito legal e tem muitos livros." Amanda sentiu todas as emoções que havia reprimido desde o dia anterior vindo à tona. A simplicidade com que Luna aceitava Vanessa contrastava dolorosamente com a complexidade da situação real. Ela assentiu, não confiando na própria voz para responder. "Então está decidido", declarou Vanessa com alegria genuína. "Agora você tem uma avó postiça que vai adorar passar tempo com você." As horas seguintes passaram rapidamente. Vanessa mostrou para Luna outros cômodos da casa, o jardim onde Joaquim cultivava diferentes tipos de flores, e até mesmo alguns brinquedos antigos que havia guardado de quando Pedro era criança. "Estes brinquedos eram do meu filho quando ele tinha sua idade", explicou Vanessa, mostrando uma coleção de carrinhos de madeira e bonecas de porcelana. Luna manuseou os brinquedos com cuidado reverencial, como se entendesse que eram especiais. "Ele brincava com bonecas?" "Não, as bonecas eram minhas quando eu era pequena, mas os carrinhos ele adorava."
Foi quando Luna estava brincando com um dos carrinhos de madeira que aconteceu algo inesperado. A menina olhou para cima, direto para Vanessa, e disse com a franqueza típica das crianças: Dona Vanessa, você tem olhos tristes igual minha mamãe. Vocês sentem falta de alguém? A pergunta pegou Vanessa completamente desprevenida. Ela olhou para Amanda, que estava igualmente surpresa com a percepção aguçada da filha. Às vezes sentimos falta de pessoas especiais, sim, respondeu Vanessa cuidadosamente. Mas quando conhecemos pessoas novas e especiais como você, a tristeza fica menor. Luna assentiu com sabedoria além de seus 4 anos. Mamãe sempre fala que quando estamos tristes, temos que procurar coisas boas para pensar, igual borboletas e biscoitos em formato de estrela. Quando chegou a hora de ir embora, Luna estava claramente relutante. Havia se sentido em casa na mansão de uma forma que surpreendeu até mesmo Amanda. Vanessa também não queria se despedir da neta e propôs algo que mudaria significativamente a dinâmica dos próximos dias. Amanda, sei que ainda não começou a trabalhar oficialmente, mas que tal se Luna viesse aqui algumas vezes por semana enquanto você está no emprego anterior? Ivone adoraria ter companhia na cozinha, e Joaquim pode ensinar sobre plantas e jardinagem. Amanda hesitou. Permitir que Luna passasse tempo regularmente na mansão significaria envolvê-la ainda mais profundamente na vida da família Alencar antes que a situação com Pedro fosse resolvida. Eu posso vir brincar com os brinquedos antigos? Perguntou Luna, segurando a mão de Vanessa. Sempre que quiser, meu amor. E vou providenciar alguns livros novos especialmente para você. Amanda percebeu que não tinha escolha. Negar aquela alegria em Luna seria cruel, e Vanessa estava oferecendo algo que ela nunca poderia dar à filha. Uma família estendida, estabilidade e experiências que ampliariam o mundo limitado em que viviam. Está bem, concordou Amanda, mas com algumas condições. Luna vem apenas quando eu estiver trabalhando aqui, e mantemos nossa conversa sobre a situação especial. Claro, concordou Vanessa imediatamente. E Amanda, quando você estiver aqui trabalhando, Luna pode ficar à vontade pela casa. Quero que ela se sinta em casa. Durante o trajeto de volta, Luna não parou de falar sobre a avó postiça, os livros, os brinquedos e a promessa de que Joaquim lhe ensinaria sobre borboletas. Amanda a ouvia meio distraída, pensando em como explicaria para Pedro, quando ele retornasse, que sua filha já havia se tornado parte integral da rotina familiar. Naquela noite, enquanto Luna dormia abraçada a um pequeno carrinho de madeira que Vanessa havia insistido para ela levar, Amanda ficou acordada refletindo sobre os acontecimentos do dia. Ver Luna interagir com Vanessa havia sido ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. A menina estava claramente carente de uma figura familiar mais ampla, e Vanessa preenchia esse vazio de forma natural. Mas Amanda não conseguia parar de pensar em Pedro. Como ele reagiria ao descobrir que sua vida havia sido completamente reorganizada na sua ausência? E mais importante, estaria ele preparado para assumir a responsabilidade de ser pai? Ou a presença de Luna seria apenas mais uma complicação que ele tentaria evitar? Estas perguntas ganhariam respostas em breve, pois naquela mesma noite, enquanto Amanda lutava contra a insônia, Pedro Alencar estava em São Paulo, encerrando antecipadamente seus negócios, decidindo voltar para casa 3 dias antes do previsto. Pedro Alencar dirigia pela BR-116 numa velocidade constante, mas sua mente estava em estado de turbulência completa. Os negócios em São Paulo haviam se resolvido mais rapidamente que o previsto, principalmente porque ele havia tomado decisões mais práticas e menos cautelosas que o habitual. Algo dentro dele pedia urgência para voltar para casa, embora não soubesse explicar exatamente o que. Aos 35 anos, Pedro havia construído uma reputação sólida no mundo empresarial, mas sua vida pessoal permanecia uma página em branco que ele preferia não examinar muito de perto. Os últimos 5 anos haviam sido dedicados exclusivamente ao trabalho, uma forma eficaz de evitar confrontar as decisões questionáveis que havia tomado em relação a Amanda. Sim, Amanda. Depois de todos esses anos, ele ainda pensava nela com uma regularidade que o incomodava.
Havia tentado convencer-se de que tinha feito a coisa certa ao se afastar quando ela contou sobre a gravidez. Naquela época, estava noivo com Melissa, com data marcada para o casamento, e a família Andrade já havia investido quantias consideráveis nos preparativos. Desaparecer da vida de Amanda havia parecido a solução menos complicada para todos os envolvidos. Mas por que então, 5 anos depois, ele ainda acordava alguns dias pensando nos olhos castanhos dela e na forma como ela ria quando ele contava histórias inventadas sobre lugares que queria conhecer? Quando chegou à mansão em Icaraí, eram quase 6 da tarde de uma quinta-feira. Joaquim o recebeu no portão com alegria evidente, mas Pedro notou algo diferente no comportamento do jardineiro. Havia uma animação contida em seus gestos, como se ele estivesse guardando uma notícia especial. Senhor Pedro, que bom tê-lo de volta. Dona Vanessa vai ficar muito feliz. Ela não esperava o senhor antes de domingo. Os contratos foram assinados mais cedo que o previsto, explicou Pedro, tirando a mala do carro. Como estão as coisas por aqui? Ah, senhor, muitas novidades boas, disse Joaquim com um sorriso misterioso. Dona Vanessa vai contar tudo para o senhor. Pedro estranhou o comportamento de Joaquim, mas atribuiu à alegria natural que o jardineiro sempre demonstrava quando ele retornava de viagens longas. Entrou pela porta principal, deixando a mala no hall e chamando por sua mãe. Mãe, cheguei, onde você está? A voz de Vanessa veio da biblioteca, mas havia algo diferente em seu tom também. Pedro, querido, que surpresa maravilhosa! Venha aqui, preciso conversar com você. Quando Pedro entrou na biblioteca, encontrou sua mãe sentada na poltrona de leitura com uma expressão que misturava alegria, nervosismo e algo que ele não conseguia identificar. Na mesa ao lado dela havia alguns desenhos infantis espalhados e um copo de suco pela metade. Mãe, por que há desenhos de criança aqui? Perguntou Pedro, pegando um dos papéis. Era um desenho colorido de uma casa com flores e borboletas, feito claramente por uma criança pequena. Vanessa respirou fundo como se estivesse se preparando para a conversa mais importante de sua vida. Pedro, sente-se. Preciso contar algumas coisas que aconteceram enquanto você estava fora. Pedro se sentou na poltrona oposta, ainda segurando o desenho. Que tipo de coisas? Primeiro, contratei uma nova empregada, uma moça muito especial chamada Amanda Oliveira. Ela tem uma filha de 4 anos. O nome atingiu Pedro como um raio. Amanda Oliveira. Não podia ser coincidência. Ele havia passado 5 anos evitando pensar nesse nome, e agora sua mãe o mencionava naturalmente, como se fosse qualquer funcionária comum. Amanda Oliveira, repetiu, tentando manter a voz controlada. Descreve ela para mim. Cabelos castanhos, olhos amendoados, cerca de 29 anos, uma mulher muito determinada e com uma filha adorável chamada Luna. Pedro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Luna. Amanda havia escolhido o nome que eles haviam conversado durante uma de suas noites juntos, quando planejavam um futuro que nunca chegou a acontecer. Era ela. Depois de 5 anos, Amanda havia entrado em sua vida novamente, e agora ele descobria que a filha dela, a filha deles, existia e tinha nome. Mãe. Sua voz saiu rouca. Onde estão elas agora? Pedro, há mais coisas que você precisa saber. Amanda me contou sobre vocês. Sobre o relacionamento que tiveram há 5 anos. Pedro se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua mente estava em caos total, tentando processar as implicações do que estava ouvindo. Amanda havia contado para sua mãe. Isso significava que Vanessa sabia sobre seus erros, sobre o abandono, sobre a covardia que ele havia demonstrado 5 anos atrás. Ela contou tudo? Contou que você se apresentou como André Silva, que namoraram durante 3 meses, e que você desapareceu quando ela contou sobre a gravidez. E a criança? Pedro hesitou, com medo de fazer a pergunta. Luna é sua filha, Pedro. Sua filha e minha neta. As palavras ecoaram na biblioteca como um trovão em dia de céu claro. Pedro fechou os olhos, apoiando a testa no vidro frio da janela. Durante 5 anos, ele havia conseguido convencer-se de que havia tomado a decisão certa, que Amanda estaria melhor sem ele, mas agora descobria que havia uma criança, sua filha,
que havia crescido sem pai por causa de sua covardia. Onde ela está agora? Luna. Em casa com Amanda. Elas moram em São Gonçalo, num apartamento pequeno. Pedro. Amanda luta muito para criar Luna sozinha. Pedro se voltou para Vanessa, e ela pôde ver as lágrimas que ele tentava conter. Mãe, eu cometi o maior erro da minha vida. Quando Amanda me contou sobre a gravidez, entrei em pânico. Estava noivo, a família Andrade havia investido tanto no casamento, e eu achei que seria melhor para todo mundo se eu simplesmente desaparecesse. Você era jovem e estava confuso, disse Vanessa com gentileza maternal. Mas agora você tem a chance de corrigir o erro. Como? Como posso aparecer na vida de uma criança de 4 anos e dizer: Oi, eu sou seu pai, me desculpe por ter te abandonado antes mesmo de você nascer? Não pode, respondeu Vanessa firmemente. Mas pode começar devagar, conhecer Luna, permitir que ela se acostume com você e ganhar a confiança de Amanda novamente. Pedro retornou à poltrona, pegando novamente o desenho da menina. Como ela é? Luna? O rosto de Vanessa se iluminou imediatamente. Ela é incrível, Pedro. Inteligente, curiosa, cheia de energia. Tem seus olhos verdes e uma personalidade forte que me lembra muito de você quando era criança. E é carinhosa de um jeito que derrete o coração. Ela sabe quem eu sou? Não. Amanda contou para ela que o pai teve que viajar a trabalho e não pode voltar. Luna me chama de avó postiça e já se sente em casa aqui na mansão. A ironia da situação não passou despercebida por Pedro. Sua filha se sentia em casa na casa dele, mas ele próprio se sentia um estranho naquela conversa sobre paternidade e responsabilidades familiares. Quando posso conhecê-la? Amanda vem trabalhar aqui amanhã e Luna costuma ficar aqui durante o dia. Mas, Pedro, você precisa ir com calma. Amanda ainda está machucada pelo abandono e Luna é uma criança que precisa de estabilidade, não de novos traumas. Pedro passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. O que Amanda disse sobre mim? Ela me odeia? Ela estava confusa quando descobriu quem você era realmente. Acho que ela entendeu melhor os motivos do seu desaparecimento quando soube sobre o noivado. Mas confiança é algo que você terá que reconquistar passo a passo. Eles foram interrompidos pela chegada de Ivone, que trazia o jantar numa bandeja. A cozinheira parou na porta ao ver Pedro e seu rosto se iluminou. Senhor Pedro, que alegria tê-lo de volta. Preparei sua comida preferida, achando que só chegaria no domingo. Mas que sorte. Obrigado, Ivone. E parabéns pelos biscoitos em formato de estrela. Soube que fizeram muito sucesso com uma visitante especial. Ivone trocou um olhar cúmplice com Vanessa. Ah, e a pequena Luna? Que menina especial, Sr. Pedro. Esperta, educada e com uns olhos verdes que lembram muito alguém que conhecemos. Depois que Ivone saiu, Pedro e Vanessa jantaram em silêncio contemplativo. Pedro mal tocou na comida, perdido em pensamentos sobre como seria o encontro com Amanda e Luna no dia seguinte. Mãe, e se Amanda não quiser que eu conheça a Luna? E se ela achar que é melhor manter as coisas como estão? Isso é uma possibilidade, admitiu Vanessa. Mas Amanda é uma mãe responsável. Ela sabe que Luna tem o direito de conhecer o pai, assim como você tem o direito de conhecer sua filha. A questão é como vocês vão construir isso juntos. Naquela noite, Pedro ficou acordado até tarde no escritório, olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua cheia. Luna. Sua filha se chamava Luna, como a lua que brilhava naquele momento sobre a mansão onde ela havia brincado durante sua ausência. Ele tentou imaginar como seria ela. Teria o riso fácil de Amanda? Seria curiosa sobre o mundo como Amanda sempre foi? E mais importante, conseguiria ele ser o pai que uma menina de 4 anos precisava, depois de ter sido covarde demais para ser o companheiro que Amanda merecia? Pela primeira vez em 5 anos, Pedro Alencar dormiu pensando no futuro em vez do trabalho. Um futuro que incluía uma filha que ele ainda não conhecia, uma mulher que havia amado e abandonado, e a chance de corrigir o maior erro de sua vida. Mas primeiro, ele precisaria enfrentar Amanda novamente e provar que o homem que havia fugido 5 anos atrás havia amadurecido o suficiente para assumir as responsabilidades que deveria ter assumido desde o início. Na manhã seguinte,
Quando Amanda chegou à mansão com Luna para mais um dia de trabalho e brincadeiras, ela não sabia que Pedro havia voltado mais cedo. E Pedro, observando pela janela do escritório enquanto sua filha brincava no jardim pela primeira vez na presença dele, sentiu uma mistura avassaladora de amor instantâneo, remorso profundo e determinação absoluta de nunca mais falhar com aquelas duas pessoas que haviam se tornado as mais importantes de sua vida. Amanda chegou à mansão naquela sexta-feira pela manhã, sem suspeitar que sua vida estava prestes a mudar novamente de forma irreversível. Luna saltitava ao seu lado, animada com mais um dia na casa da avó postiça, carregando uma pequena mochila com seus desenhos preferidos para mostrar a Vanessa. "Mamãe, hoje vou desenhar borboletas para a dona Vanessa", anunciou Luna enquanto caminhavam pela alameda de pedras. "O seu Joaquim disse que se eu desenhar elas bonitinhas, as borboletas de verdade vão gostar de mim." "Que ideia linda, meu amor", respondeu Amanda, tentando esconder a ansiedade que sentia desde que acordara. Havia dormido mal, com sonhos confusos onde Pedro aparecia ora como o André carinhoso que havia amado, ora como um estranho que a olhava com frieza. Joaquim as recebeu no portão com uma expressão diferente. Havia uma expectativa contida em seus gestos, como se ele soubesse de algo importante que estava prestes a acontecer. "Bom dia, dona Amanda, princesa Luna", cumprimentou, mas depois se dirigiu especificamente a Amanda com voz baixa. "Dona Amanda, preciso avisá-la de uma coisa. O senhor Pedro voltou ontem de São Paulo. Dona Vanessa gostaria de falar com a senhora antes de Luna brincar no jardim." O coração de Amanda disparou imediatamente. Pedro estava ali. Depois de 5 anos evitando qualquer contato, eles estavam prestes a se encontrar na casa dele, com a filha dele brincando a poucos metros de distância. Ela se ajoelhou na altura de Luna, tentando manter a voz calma. "Luna, querida, a mamãe precisa conversar com Dona Vanessa sobre coisas de trabalho. Que tal se você ficar com seu Joaquim vendo as borboletas enquanto isso?" "Posso? Seu Joaquim, as borboletas já acordaram?" "Já, princesa, e hoje tem algumas amarelas bem grandes no canteiro dos antúrios." Amanda beijou a testa de Luna e se dirigiu à entrada principal com as pernas trêmulas. Vanessa a esperava na sala de estar, mas não estava sozinha. Um homem estava de costas para a porta, observando algo no jardim através da janela. Mesmo de costas, mesmo depois de 5 anos, Amanda o reconheceu instantaneamente. Pedro se virou lentamente quando ouviu os passos. O tempo pareceu congelar, enquanto seus olhos se encontravam novamente após anos de separação forçada. Ele havia mudado, isso era evidente. Os traços do rosto estavam mais masculinos, havia algumas linhas finas ao redor dos olhos, e sua postura irradiava uma confiança que ele não possuía aos 30 anos. Mas os olhos verdes continuavam os mesmos que haviam feito Amanda se apaixonar numa festa de formatura universitária. "Amanda", ele disse simplesmente, e sua voz soou exatamente como ela se lembrava nos sonhos que tentava esquecer. "André", respondeu automaticamente antes de se corrigir. "Pedro", Vanessa se levantou discretamente. "Vou deixar vocês conversarem. Vou buscar Luna para lancharmos juntos na cozinha." Ficaram sozinhos na sala ampla, com 5 anos de palavras não ditas pesando entre eles como uma parede invisível. Pedro deu um passo hesitante na direção de Amanda, mas parou quando viu que ela se mantinha rígida junto à porta. "Você está bem?" Foi a primeira pergunta que conseguiu fazer. "Estou", respondeu Amanda, embora sua voz traísse o nervosismo. "E você?" "Não", Pedro respondeu com honestidade brutal. "Não estou bem desde o dia em que fugi de você como um covarde." A franqueza da resposta pegou Amanda desprevenida. Ela havia se preparado para raiva, justificativas, talvez até indiferença. Não esperava que ele assumisse a culpa de forma tão direta. "Por que você fez isso, Pedro? Por que se apresentou com outro nome? Por que desapareceu?" Pedro passou a mão pelos cabelos, um gesto que Amanda se lembrava bem dos tempos em que namoravam. "Porque eu era um idiota jovem que não sabia lidar com situações complexas. Estava noivo, Amanda. Havia 2 anos que estava comprometido com Melissa Andrade, por pressão das famílias, por negócios, por conveniência. Mas aí conheci você." Ele se aproximou mais um passo, testando se ela permitiria.
Quando conheci você pela primeira vez na vida, entendi o que significava amar alguém de verdade. Não por conveniência, não por pressão social, mas por conexão genuína, por admiração, por amor mesmo. Mas você estava noivo. Amanda repetiu as palavras que Vanessa havia usado. Estava. E rompi o noivado 3 semanas depois que começamos a nos encontrar. Causei um escândalo terrível, Amanda. Os Andrade investiram uma fortuna no casamento. Houve problemas legais, questões de negócios. Minha família ficou furiosa comigo. Amanda o observou, tentando conciliar essas informações com a imagem que havia construído de Pedro como alguém que a havia usado e descartado. Se você rompeu o noivado por minha causa, por que fugiu quando contei da gravidez? Porque sou covarde, Pedro respondeu sem hesitação. Porque quando você me contou que estava grávida, entrei em pânico total. Pensei em toda a pressão que eu já havia causado para a família, nos problemas financeiros com os Andrade, na responsabilidade de ser pai aos 30 anos. E em vez de conversar com você, em vez de assumir minhas responsabilidades como homem, eu fugi. As lágrimas que Amanda havia contido por 5 anos começaram a escorrer pelo seu rosto. Você tem ideia do que passei? Você tem noção de como é criar uma criança sozinha, sem saber nem o nome verdadeiro do pai? Não tenho, Pedro admitiu, e Amanda viu que seus olhos também estavam marejados. Mas quero saber. Quero entender tudo o que você passou. Quero conhecer nossa filha. Quero tentar corrigir o que fiz de errado. Nossa filha. Amanda repetiu as palavras. 5 anos depois, você fala sobre nossa filha. Amanda, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que não mereço perdão, nem uma segunda chance. Nem mesmo estar na mesma sala que você. Mas Luna é minha filha também, e eu gostaria muito de conhecê-la. Ela não sabe quem você é. Amanda disse baixinho. Para ela, o pai é alguém que teve que viajar a trabalho e não pôde voltar. Inventei essa história para protegê-la. Uma história muito mais gentil do que a verdade. Pedro observou com amargura. Você poderia ter contado que o pai era um covarde que a abandonou. Nesse momento, a voz melodiosa de Luna ecoou do jardim, onde ela estava claramente se divertindo com Joaquim e as borboletas. Amanda e Pedro se dirigiram automaticamente à janela, observando a menina que corria entre os canteiros, tentando fotografar borboletas com uma câmera imaginária. Deus do céu, murmurou Pedro quando viu Luna pela primeira vez. Ela é idêntica a você, completou Amanda. Principalmente os olhos. Pedro observou a filha em silêncio por longos minutos, absorvendo cada detalhe. A forma como ela ria, como interagia com Joaquim, como se movia com confiança pelo jardim. Era uma criança claramente feliz e segura, e isso trouxe um alívio imenso ao seu coração. Ela parece bem cuidada, feliz, comentou. É uma criança alegre, inteligente, curiosa sobre tudo. Pergunta 1000 coisas por dia e inventa histórias malucas sobre qualquer assunto. Igual você fazia, Pedro disse com um sorriso nostálgico. Lembro das histórias que você inventava sobre os lugares que queria conhecer. Amanda se voltou para ele, surpresa. Você se lembra disso? Lembro de tudo, Amanda. Cada conversa, cada risada, cada plano que fizemos juntos. Passei 5 anos tentando esquecer, mas nunca consegui. O silêncio se estendeu entre eles enquanto observavam Luna. Foi ela quem quebrou o momento ao correr na direção da janela, acenando animadamente para dentro da casa. Mamãe! Mamãe! Vem ver! Tem uma borboleta gigante azul no jardim. Amanda acenou de volta, e Pedro se afastou discretamente da janela para não ser visto pela filha. Mas Luna, com a curiosidade típica das crianças, percebeu o movimento. Mamãe! Quem é esse moço ali dentro? Amanda e Pedro se entreolharam, percebendo que não havia como evitar o primeiro encontro. É um amigo da dona Vanessa, meu amor. Ele volta de viagem hoje. Ele pode ver as borboletas também? Amanda olhou para Pedro, que assentiu com ansiedade evidente. Pode sim. Vamos apresentar vocês? Os próximos minutos foram os mais tensos da vida de Pedro. Vanessa apareceu no jardim com Ivone, carregando uma bandeja de sucos e biscoitos, criando uma atmosfera casual para o encontro.
Luna correu na direção do grupo quando Pedro saiu da casa acompanhado de Amanda. Luna, este é Pedro, filho da dona Vanessa, apresentou Amanda com voz cuidadosamente controlada. Oi, disse Luna timidamente, mas seus olhos verdes examinavam Pedro com curiosidade intensa. Oi, Luna, ouvi dizer que você descobriu borboletas gigantes no jardim, disse Pedro, se abaixando na altura dela. Descobri. Uma azul e uma amarela. Quer ver? Quero muito. Luna pegou a mão de Pedro naturalmente e o conduziu até o canteiro onde havia visto as borboletas. Amanda o seguiu a uma distância segura, observando a interação entre pai e filha com uma mistura de emoção e ansiedade. Você tem olhos iguais aos meus, observou Luna de repente, olhando diretamente para Pedro. Pedro sentiu o coração parar por um momento. Temos olhos parecidos. Você gosta dos seus olhos? Gosto. Mamãe sempre diz que são especiais. Os seus também são bonitos. Obrigado, Luna. Seus olhos são os mais bonitos que já vi. Vanessa se aproximou do grupo com os lanches. Que tal se fizermos um piquenique aqui no jardim? Pedro acabou de chegar de viagem e está com saudade de comer ao ar livre. Luna aprovou a ideia imediatamente, ajudando a estender uma toalha sobre a grama. Durante o lanche improvisado, ela contou para Pedro sobre suas brincadeiras na mansão, sobre os livros que Vanessa lia para ela e sobre os desenhos que fazia. Você gosta de desenhar, Luna? Perguntou Pedro. Gosto muito. Desenho borboletas, casas e às vezes desenho meu pai que está viajando. Amanda quase engasgou com o suco que estava bebendo. Pedro a olhou com emoção evidente antes de responder a Luna. Como você desenha seu pai? Alto, com olhos bonitos e sempre sorrindo. Mamãe diz que ele tem um sorriso bonito igual ao meu. Tenho certeza de que ele ficaria muito feliz em ver seus desenhos. Você acha? Mamãe diz que talvez um dia ele volte da viagem. Pedro olhou para Amanda, que assentiu quase imperceptivelmente. Acho que ele vai voltar sim, Luna. E vai ficar muito orgulhoso de ver como você cresceu bonita e inteligente. O resto da tarde passou num misto de magia e tensão. Luna se mostrou completamente à vontade com Pedro, tratando-o como tratava Joaquim e Ivone, com confiança natural. Pedro, por sua vez, parecia estar redescobrindo uma parte de si mesmo que não sabia que existia. Quando chegou a hora de Amanda e Luna irem embora, a menina deu um abraço espontâneo em Pedro. Você vai voltar para nos visitar? Perguntou ela. Se sua mãe deixar, eu adoraria voltar, respondeu Pedro, olhando para Amanda. Claro que pode, disse Amanda, surpreendendo a si mesma. A dona Vanessa gosta muito de receber visitas. Naquela noite, depois que Amanda e Luna partiram, Pedro se sentou no jardim onde havia conhecido a filha, tentando processar todas as emoções do dia. Vanessa se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de café. E aí, como foi conhecer sua filha? Foi avassalador, Pedro admitiu. Ela é perfeita, mãe, inteligente, carinhosa, segura. Amanda fez um trabalho incrível criando ela. E Amanda, como estão as coisas entre vocês? Complexas. Ela está claramente machucada ainda, mas não fechou a porta completamente. Acho que ela entendeu melhor meus motivos, mesmo não perdoando minhas ações. Pedro tomou um gole do café, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Mãe, eu quero ser parte da vida delas. Quero ser o pai que Luna merece e reconquistar a confiança de Amanda. Mas não sei como. Passo a passo, filho. Roma não foi construída em um dia e famílias não se reconstroem de uma hora para outra. Mas o primeiro passo você já deu hoje. Qual foi? Você conheceu sua filha e ela gostou de você. O resto é questão de tempo, paciência e muito trabalho para provar que você mudou. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Pedro dormiu sonhando com o futuro em vez de fugindo do passado. E Amanda, em seu pequeno apartamento em São Gonçalo, ficou acordada ouvindo Luna falar sobre o moço bonito com olhos iguais aos dela, que havia conhecido no Jardim das Borboletas. Nas 3 semanas que se seguiram ao primeiro encontro, Pedro estabeleceu uma rotina cuidadosa, de visitas à mansão sempre que Amanda e Luna estavam lá. Ele chegava pela manhã, algumas horas depois delas, e ficava até o meio da tarde, sempre respeitando o espaço que Amanda precisava para processar a nova dinâmica familiar. Luna havia aceitado a presença de Pedro,
com naturalidade impressionante, tratando-o como um amigo especial da família que aparecia regularmente para brincar no jardim e ouvir suas histórias. Pedro, por sua vez, descobria diariamente aspectos da paternidade que jamais havia imaginado. Pedro, você quer ver meu desenho novo? Luna correu na direção dele numa manhã ensolarada de quinta-feira, segurando um papel colorido nas mãos pequenas. Claro, Luna. O que você desenhou hoje? Uma família de borboletas. Olha, esta é a mamãe borboleta, esta é a filha borboleta, e esta aqui é o papai borboleta que volta da viagem. Pedro sentiu um aperto no peito ao observar o desenho. A papai borboleta era claramente maior que as outras, com asas coloridas e uma expressão sorridente, que Luna havia desenhado com cuidado especial. Está muito bonito, Luna. As borboletas da sua família parecem muito felizes. São sim. O papai borboleta trouxe flores para a mamãe borboleta, e agora eles moram todos juntos na mesma árvore. Amanda observava a cena de longe, organizando os livros da biblioteca. Nas últimas semanas, havia percebido mudanças sutis no comportamento de Luna. A menina fazia mais perguntas sobre famílias, mostrava interesse em histórias onde pais e filhas faziam atividades juntos e havia começado a incluir figuras paternas em seus desenhos com frequência crescente. Pedro se aproximou de Amanda quando Luna foi mostrar o desenho para Vanessa na cozinha. Posso falar com você por um momento? Claro, Amanda respondeu, fechando o livro que estava reorganizando na estante. Venho observando que Luna está fazendo mais perguntas sobre famílias. Acho que ela está começando a processar minha presença aqui de forma diferente. Amanda suspirou. Eu também notei. Ela me perguntou ontem por que algumas crianças na escola têm papai e ela não. Inventei uma desculpa sobre trabalho e viagem, mas sei que ela está ficando curiosa. Amanda, talvez seja a hora de começarmos a preparar o terreno para contar a verdade. A verdade? Amanda se voltou para ele com uma expressão cautelosa. Que verdade, exatamente? Que eu sou o pai dela, que cometi erros no passado, mas que agora quero estar presente na vida dela. Amanda caminhou até a janela, observando Luna que brincava no jardim com Joaquim. Pedro, você tem ideia do que significa isso? Contar para uma criança de 4 anos que o homem que ela conhece há 3 semanas é o pai que ela imaginou durante toda a vida dela? Sei que é complicado, Pedro admitiu. Mas ela está perguntando, Amanda. E quanto mais tempo passarmos evitando o assunto, mais confusa ela pode ficar. E se você mudar de ideia? E se daqui a 6 meses você decidir que ser pai é mais complicado do que pensava? Como explico para Luna que o pai desapareceu de novo? A pergunta atingiu Pedro como um soco no estômago. Era a manifestação do medo mais profundo de Amanda, e ele sabia que sua resposta definiria não apenas o futuro da conversa, mas possivelmente o futuro de todos eles. Não vou mudar de ideia, disse com firmeza absoluta. Amanda, passei 5 anos fugindo da responsabilidade mais importante da minha vida. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Como posso ter certeza disso? Pedro pensou por um momento antes de responder. Você não pode. Eu preciso provar com ações, não com palavras, mas posso começar sendo totalmente transparente sobre minhas intenções. Que tipo de intenções? Quero reconhecer Luna legalmente como minha filha. Quero que ela tenha meu sobrenome, se você concordar. Quero estabelecer uma pensão alimentícia que garanta que vocês nunca mais passem dificuldades financeiras. E quero estar presente na vida dela de forma consistente, não apenas como visitas casuais. Amanda se afastou da janela, claramente impactada pela seriedade das propostas de Pedro. Isso mudaria tudo, Pedro. Para ela, para mim, para nossas vidas. Eu sei. E entendo se você precisar de tempo para pensar. Nesse momento, Luna entrou correndo na biblioteca, seguida por Vanessa, que carregava uma bandeja com sanduíches. Mamãe, a vovó Vanessa disse que podemos fazer piquenique na biblioteca hoje. Posso comer sanduíche entre os livros? Amanda sorriu apesar da tensão da conversa que acabara de ter. Pode, sim. Mas com cuidado para não sujar os livros. Enquanto organizavam o piquenique improvisado numa área aberta da biblioteca, Luna se posicionou naturalmente entre Pedro e Amanda, como se isso fosse a configuração mais natural do mundo.
Pedro notou que ela fazia isso com frequência crescente nas últimas semanas. Pedro, você já leu todos esses livros? Perguntou Luna, apontando para as estantes que subiam até o teto. Não todos, Luna, mas leio desde pequeno. Minha mãe sempre me incentivou a ler. Minha mamãe também. Ela lê histórias para mim todo dia antes de dormir. Você gosta de histórias de princesas? Gosto, sim. Qual é sua história de princesa favorita? Luna pensou seriamente por um momento. Gosto da princesa que salvava os outros em vez de ser salva. Mamãe diz que as meninas podem ser heroínas também. Sua mamãe está certíssima, concordou Pedro, olhando para Amanda com admiração. As mulheres podem ser tudo o que quiserem. Durante o lanche, Luna contou para Pedro sobre a escola, sobre seus amigos e sobre os passeios que fazia com Amanda nos fins de semana. Pedro ouvia atentamente, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno na vida da filha. Pedro, você tem filhos? Perguntou Luna de repente, pegando todos de surpresa. Pedro quase engasgou com o sanduíche. Amanda ficou tensa imediatamente, e Vanessa observava a cena com atenção discreta. Por que você pergunta isso, Luna? Pedro conseguiu responder depois de um momento. Porque você é muito legal comigo, igual os pais dos meus amigos são legais com eles. Luna, você gostaria de ter um papai? Amanda perguntou suavemente, decidindo explorar o assunto enquanto a oportunidade se apresentava. Às vezes, Luna respondeu honestamente. Principalmente quando vamos ao parque e vejo as outras famílias. Mas eu amo nossa família também, mamãe. Eu também amo nossa família, meu amor. Só estava curiosa sobre o que você pensava. Luna se voltou novamente para Pedro. Você não respondeu minha pergunta. Você tem filhos? Pedro olhou para Amanda, que assentiu quase imperceptivelmente. Tenho uma filha, respondeu Pedro cuidadosamente. Uma menina muito especial que é inteligente e bonita, igual você. Que idade ela tem? 4 anos. A mesma idade que você. Luna processou essa informação com a seriedade que as crianças demonstram quando estão tentando entender algo importante. Onde ela está? Está mais perto do que eu imaginava, Pedro respondeu, olhando diretamente para Luna. A conversa foi interrompida pela chegada de Bernardo, o advogado da família, que precisava discutir alguns contratos com Pedro. Amanda aproveitou a distração para levar Luna para brincar no jardim, deixando os homens conversarem na biblioteca. Pedro, disse Bernardo depois que Amanda e Luna saíram, posso fazer uma observação pessoal? Claro, Bernardo. Essa menina é claramente sua filha. A semelhança é impressionante. Pedro sorriu. É mesmo, e é também a criança mais incrível que já conheci. Sua mãe me contou sobre a situação. Se você decidir reconhecer a paternidade legalmente, posso preparar toda a documentação. É um processo relativamente simples quando há concordância entre as partes. Obrigado, Bernardo. Acho que vamos precisar disso em breve. Quando Bernardo saiu, Pedro encontrou Amanda e Luna no jardim. A menina havia descoberto um ninho de passarinhos numa árvore baixa e estava observando os filhotes com fascínio. Mamãe, os passarinhos bebês não têm pai aqui? Tem sim, meu amor. O papai passarinho deve estar procurando comida para trazer para eles. Que nem o meu papai que está trabalhando longe. Amanda e Pedro se entreolharam por sobre a cabeça de Luna. Era evidente que a menina estava fazendo conexões e que logo as perguntas se tornariam mais diretas. Luna, disse Pedro se ajoelhando ao lado dela, você gostaria de conhecer minha filha? Gostaria muito. Ela é legal igual você? Ela é a criança mais especial do mundo inteiro. Quando posso conhecer ela? Pedro olhou para Amanda, que respirou fundo antes de tomar uma das decisões mais importantes de sua vida. Luna, querida, venha sentar aqui com a mamãe e o Pedro. Temos algo importante para contar para você. Luna se sentou na grama entre os dois adultos, com a confiança total que as crianças demonstram quando se sentem seguras. Lembra quando você perguntou se Pedro tinha filhos? Começou Amanda. Lembro. E ele disse que tinha uma filha de 4 anos? Sim, ele disse que ela é especial igual eu. Amanda segurou as mãos pequenas de Luna entre as suas. Meu amor, a filha do Pedro é você. Pedro é seu papai. Luna ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Seus olhos verdes se moveram entre Amanda e Pedro,
como se estivesse montando um quebra-cabeças na mente. Você é meu papai de verdade? Perguntou para Pedro. Sou sim, Luna, eu sou o papai que estava viajando a trabalho e que agora voltou para casa. Por isso nossos olhos são iguais? Por isso mesmo. Luna se levantou e caminhou alguns passos, claramente pensando. Depois se voltou para os dois. Isso quer dizer que agora nossa família tem 3 pessoas em vez de 2? Se você quiser, respondeu Pedro com emoção evidente na voz. Luna correu para os braços dele com a espontaneidade natural das crianças que aceitam o amor sem questionamentos. Eu quero sim, papai. Eu quero muito. Amanda observou pai e filha se abraçando pela primeira vez como família reconhecida, sentindo uma mistura avassaladora de alívio, alegria e medo do futuro. Mas quando Pedro estendeu o braço para ela, convidando-a para o abraço, ela não hesitou em completar o círculo que havia sido quebrado 5 anos antes. Naquele momento, sob o céu azul do jardim da mansão, entre borboletas e flores que testemunhavam silenciosamente, uma família se reencontrava depois de anos de separação. Não era o final da história, mas era o verdadeiro começo de uma nova chance para todos eles. 2 semanas depois da revelação, Luna havia se adaptado à ideia de ter um pai com uma naturalidade que surpreendia a todos os adultos envolvidos. Ela havia começado a chamar Pedro de papai sem hesitação. Contava sobre ele para qualquer pessoa que quisesse ouvir. E havia desenvolvido o hábito de desenhar famílias de 3 pessoas em todos os seus trabalhos artísticos. Pedro, por sua vez, estava descobrindo que ser pai era simultaneamente mais simples e mais complexo do que havia imaginado. Simples, porque Luna o aceitara completamente e demonstrava amor incondicional. Complexo, porque cada decisão agora envolvia considerar o impacto em sua filha e na relação delicada que estava reconstruindo com Amanda. Papai, você pode me levar na escola amanhã? Perguntou Luna numa tarde de terça-feira, enquanto brincavam no jardim com uma bola que Pedro havia trazido de presente. Pedro olhou para Amanda, que estava organizando alguns documentos numa mesa no terraço. Se sua mamãe concordar, eu adoraria te levar na escola. Mamãe, pode? Amanda hesitou. Permitir que Pedro levasse Luna na escola seria tornar pública a situação da paternidade. Até o momento, haviam mantido tudo em família, mas ela sabia que, eventualmente, teriam que lidar com perguntas de professores, pais de outros alunos e da própria comunidade escolar. Luna, por que você quer que o papai te leve na escola? Porque quero que a tia Carla conheça ele. E quero mostrar para a Sofia que eu também tenho papai agora. A resposta inocente de Luna revelou algo que Amanda não havia considerado completamente: o impacto social da nova configuração familiar na vida da menina. Luna havia passado 4 anos sendo a menina que não tem pai na escola, e agora queria celebrar publicamente a mudança em sua situação. Está bem, concordou Amanda. Mas vamos conversar com a diretora primeiro, para explicar a situação. Pedro se aproximou da mesa, onde Amanda trabalhava. Podemos fazer isso juntos? Ir na escola juntos para explicar? Acho que seria melhor mesmo. Na manhã seguinte, Pedro, Amanda e Luna se dirigiram à Escola Municipal Santos Dumont. Era a primeira vez que apareciam publicamente como família, e Amanda sentia uma mistura de nervosismo e orgulho ao caminhar ao lado de Pedro, enquanto Luna saltitava entre eles. A diretora Maria Eduarda recebeu o trio em sua sala com curiosidade evidente. Era uma mulher experiente de 55 anos que havia visto muitas configurações familiares ao longo de sua carreira. Mas a situação de Luna havia sempre chamado sua atenção pela forma madura como a menina lidava com a ausência paterna. É um prazer conhecê-lo, Sr. Pedro, disse a diretora depois das apresentações. Luna sempre falava que o pai estava viajando a trabalho. Que bom que conseguiu resolver as coisas para voltar. Pedro e Amanda haviam decidido manter a versão simplificada da história. Sim, foram alguns anos complicados com trabalho fora do estado, mas agora consegui me organizar para estar presente na vida da Luna. Que maravilha! Luna é uma das nossas alunas mais queridas, inteligente, carinhosa e muito madura para a idade. Sempre notamos que ela lidava muito bem com a situação familiar, mas é evidente que estar com o pai a deixa ainda mais feliz.
Durante a conversa na diretoria, Luna se manteve quieta, mas observava tudo com atenção. Quando saíram da sala, ela se voltou para Pedro. Papai, agora você vai vir em todas as reuniões de pais? Se você quiser e se sua mamãe concordar, eu adoraria participar de todas. Quero muito. A Sofia sempre dizia que reunião de pais era chato, mas eu acho que vai ser legal com você e mamãe juntos. Na sala de aula, a professora Carla recebeu Pedro com entusiasmo genuíno. Senhor Pedro, finalmente! Luna fala tanto do pai que estava ansiosíssima para conhecê-lo. O prazer é meu. Luna adora vir para a escola, sempre conta as atividades que fazem aqui. Ela é uma aluna exemplar. Muito participativa, criativa e tem uma maturidade emocional impressionante. Depois de deixar Luna na escola, Pedro e Amanda caminharam juntos até o ponto de ônibus. Era uma das poucas vezes que estavam sozinhos desde que ele havia retornado, e ambos sentiam a necessidade de conversar sobre os rumos que a situação estava tomando. Amanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você está se sentindo com todas essas mudanças? Com minha presença, com Luna me aceitando tão rapidamente, Amanda parou de caminhar e se voltou para ele. Honestamente, estou confusa. Por um lado, vejo como Luna está feliz, como ela floresceu desde que você apareceu. Por outro lado, ainda estou processando 5 anos de mágoa e tentando entender se posso confiar em você. Entendo perfeitamente. E o que posso fazer para ajudar você a se sentir mais segura? Continue sendo consistente. Continue aparecendo. Continue cumprindo o que promete para Luna. O tempo vai me ajudar a entender se essa mudança é real ou se é só o entusiasmo inicial. Pedro assentiu. E sobre nós? Sobre nossa relação? O que quer dizer? Amanda, eu sei que machuco você profundamente. Sei que não tenho direito de pedir nada além da oportunidade de ser pai da Luna, mas não posso fingir que não sinto, que não tenho sentimentos por você ainda. Amanda sentiu o coração acelerar. Pedro, isso não pode acontecer agora. Eu preciso focar em Luna, em garantir que ela se sinta segura e amada. Não posso arriscar complicar a situação com questões românticas. Você tem razão. Desculpe por ter tocado no assunto. Não se desculpe. Só me dê tempo. Deixe as coisas se assentarem antes de pensarmos em qualquer coisa além de sermos pais juntos. Quando chegaram à mansão, encontraram Vanessa na cozinha conversando animadamente com Ivone sobre planos para uma festa de aniversário. Perfeito timing, exclamou Vanessa quando os viu. Estava conversando com Ivone sobre fazer uma festa para Luna na semana que vem. Festa? Perguntou Amanda. O aniversário dela é em 10 dias, não é? Pensei que poderíamos fazer uma celebração especial aqui no jardim. Seria a primeira vez que ela comemora com uma família completa. Pedro se voltou para Amanda. Você acha que Luna gostaria? Ela adoraria, respondeu Amanda, mas havia hesitação em sua voz. O que foi, querida? Perguntou Vanessa, percebendo a relutância. É que sempre fizemos festas pequenas, simples, no apartamento, com Dona Conceição e alguns amiguinhos da escola. Não sei se Luna se sentiria confortável com algo muito elaborado. Pedro entendeu imediatamente a preocupação de Amanda. Ela estava com medo de que uma festa na mansão criasse expectativas que não poderiam ser mantidas no futuro, ou que fizesse Luna se sentir desconfortável com sua própria realidade social. E se fizermos algo simples aqui, sugeriu Pedro. Não uma festa luxuosa, mas uma reunião aconchegante com as pessoas que Luna ama. Dona Conceição, alguns amiguinhos da escola, nós. Podemos decorar com as próprias criações dela, fazer bolo caseiro com Ivone. Vanessa sorriu. Adoro a ideia. Podemos pedir para Luna ajudar a planejar tudo, assim ela se sentirá parte do processo. Amanda considerou a proposta. Está bem, mas mantemos tudo simples e focado no que Luna gosta. Nos dias seguintes, o planejamento da festa se tornou uma atividade familiar. Luna participava de todas as decisões, desde a escolha das cores da decoração até o sabor do bolo. Pedro descobriu que planejar uma festa infantil era mais complexo e divertido do que qualquer projeto empresarial que havia gerenciado. Papai, você acha que posso ter um bolo em formato de borboleta? Perguntou Luna durante um dos planejamentos. Claro! Vamos pedir para Ivone fazer o mais bonito bolo de borboleta que já existiu.
E posso convidar a Sofia, o Miguel, a Ana e a Camila da escola. Pode convidar quantos amigos quiser. Foi durante esses preparativos que ocorreu um evento inesperado que testaria a nova dinâmica familiar. Melissa Andrade, a ex-noiva de Pedro, apareceu na mansão numa tarde quando Amanda e Luna não estavam presentes. Joaquim anunciou a visita com evidente constrangimento. Senhor Pedro, a senhorita Melissa está aqui. Disse que precisa falar com o senhor urgentemente. Pedro desceu para encontrar Melissa na sala de estar. Ela estava elegante como sempre, vestindo um terno caro que realçava sua postura confiante. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que ele não havia visto 5 anos atrás. Melissa, cumprimentou com cautela. O que você está fazendo aqui? Vim conversar sobre sua nova situação, ela respondeu diretamente. Soube que você descobriu uma filha e que está tentando formar uma família com a mãe dela. Como você soube disso? Pedro, nossa família se move nos mesmos círculos sociais há gerações. Informações como essa não ficam em segredo por muito tempo. Pedro sentiu um aperto no estômago. Ele não havia considerado que a notícia sobre Luna se espalharia pelos círculos sociais de Niterói e Petrópolis. O que você quer, Melissa? Quero que você pense bem no que está fazendo. Você rompeu nosso noivado por uma paixão passageira, causou constrangimento para nossas famílias e agora está se deixando levar novamente pela mesma mulher. Não é uma paixão passageira, Melissa. Luna é minha filha. E você tem certeza disso? Fez teste de DNA? Porque, sinceramente, me parece muito conveniente uma mulher aparecer com uma criança bem na época em que você está estabelecido financeiramente. A insinuação atingiu Pedro como um tapa. Melissa, você está sendo ofensiva. E mesmo que não fosse, isso não é da sua conta. É da minha conta, sim, Pedro, porque eu ainda sinto algo por você. Nesses 5 anos, tentei seguir em frente. Me relacionei com outros homens, mas nunca consegui esquecer o que tínhamos. Pedro se afastou dela, caminhando até a janela. Melissa, o que tínhamos era um arranjo familiar. Nunca houve amor real entre nós. Havia carinho, compatibilidade, história familiar. E poderia ter se transformado em amor se você tivesse me dado a chance. Não, Melissa, não teria se transformado. Eu descobri o que é amar alguém de verdade quando conheci Amanda, e não posso fingir que existe qualquer possibilidade entre nós. Melissa se aproximou dele tocando seu braço. Pedro, essa mulher já te abandonou uma vez. Que garantia você tem de que não fará novamente? E essa criança, mesmo que seja sua filha, vem de um meio completamente diferente do nosso. Você pensou nas dificuldades sociais que isso pode causar? As únicas dificuldades sociais são criadas por pessoas como você, Pedro respondeu, se afastando do toque dela. Amanda nunca me abandonou, Melissa. Eu que fui covarde e fugi. E Luna é minha filha, independentemente do meio social de onde vem. Você está cometendo o mesmo erro de novo, Pedro. Está se deixando levar por emoções em vez de pensar racionalmente. Não, Melissa. Pela primeira vez na vida, estou tomando decisões com o coração e com responsabilidade. Agora peço que você se retire da minha casa. Melissa se dirigiu à porta, mas se voltou antes de sair. Quando essa ilusão romântica passar e você enfrentar as realidades práticas, estarei aqui. Sempre estive. Depois que Melissa saiu, Pedro ficou na sala pensando nas palavras dela. Não porque acreditasse nelas, mas porque percebeu que outras pessoas provavelmente teriam opiniões similares sobre sua situação com Amanda e Luna. Quando Amanda chegou com Luna na tarde desse mesmo dia, Pedro decidiu contar sobre a visita de Melissa. Amanda ouviu em silêncio, mas ele notou que ela ficou tensa. Amanda, você está preocupada com o que ela disse? Um pouco, admitiu Amanda. Não porque acredite nas insinuações dela, mas porque ela tem razão sobre uma coisa. Nossa situação vai gerar comentários, julgamentos, talvez dificuldades sociais. E isso te incomoda? Me incomoda por Luna. Ela vai crescer ouvindo comentários sobre nossa família, sobre mim, sobre as circunstâncias da situação. Quero que ela se sinta orgulhosa de quem é, não constrangida. Pedro se ajoelhou na frente de Amanda, segurando suas mãos. Amanda, Luna vai crescer sabendo que é amada, que tem uma mãe incrível que lutou por ela durante 5 anos
e que tem uma família que a aceita completamente. O resto é irrelevante. Naquela noite, depois que Luna dormiu, Amanda ficou muito tempo acordada, pensando nas palavras de Melissa. Não porque duvidasse de Pedro, mas porque pela primeira vez, desde que ele havia retornado, ela considerou seriamente as complexidades de integrar completamente suas vidas. Pedro, em seu quarto, tomava a mesma decisão que havia adiado por semanas. No dia seguinte, procuraria Bernardo para iniciar oficialmente o reconhecimento legal de Luna e estabelecer todos os direitos e responsabilidades que isso implicava. Era hora de transformar promessas em compromissos legais e sentimentos em estruturas concretas que protegeriam Luna independentemente de qualquer tempestade social que pudesse surgir. Na manhã seguinte, Pedro se dirigiu ao escritório de Bernardo com uma determinação que não sentia há anos. Havia passado a madrugada acordado, tomando decisões que definiriam não apenas seu futuro, mas o futuro de Amanda e Luna. A visita de Melissa havia servido como um catalisador, mostrando-lhe que precisava transformar sentimentos em compromissos concretos. Bernardo quer iniciar imediatamente o processo de reconhecimento legal da Luna, declarou assim que entrou no escritório do advogado. Perfeito, Pedro. Vou preparar toda a documentação. Precisaremos da concordância formal da Amanda, claro. Ela já concordou. E quero mais. Quero estabelecer uma conta poupança educacional para a Luna, um fundo que garanta todos os estudos dela até a universidade. Quero também estabelecer uma pensão alimentícia generosa e criar um testamento que a inclua como herdeira legal. Bernardo ergueu as sobrancelhas. Isso são mudanças significativas, Pedro. Você tem certeza? Absoluta. E há mais uma coisa. Quero comprar uma casa para Amanda e Luna. Uma casa boa, num bairro seguro, onde Luna possa crescer com dignidade. Pedro, posso fazer uma observação como seu advogado e amigo? Claro. Você não está tentando compensar 5 anos de ausência com gestos financeiros grandiosos, está? Pedro considerou a pergunta seriamente. Talvez um pouco. Mas principalmente estou garantindo que Luna tenha todas as oportunidades que uma filha minha deve ter, e que Amanda nunca mais precise se preocupar com questões básicas, como moradia e educação. Entendo. E a Amanda? Como ela se sente sobre essas mudanças financeiras? Ainda não conversamos sobre os detalhes. Ela é orgulhosa, independente, vai resistir inicialmente. Mas precisa entender que isso não é caridade. É responsabilidade paterna. Quando Pedro retornou à mansão no final da tarde, encontrou uma cena que o fez parar na entrada do jardim. Amanda e Luna estavam sentadas debaixo da árvore onde havia acontecido a revelação da paternidade, rodeadas por papel colorido, tesouras e cola. Estavam fazendo decorações para a festa de aniversário que aconteceria no dia seguinte. "Papai!" gritou Luna quando o viu correndo para abraçá-lo com as mãos ainda sujas de cola glitter. "Olha o que estamos fazendo. Borboletas de papel para decorar a festa." Pedro se ajoelhou para admirar o trabalho. Dezenas de borboletas coloridas estavam espalhadas ao redor delas, cada uma única em sua combinação de cores e padrões. "Estão lindíssimas, Luna. Quantas vocês já fizeram?" 53, respondeu Luna com orgulho. "Mamãe disse que cada convidado vai levar uma borboleta para casa de lembrancinha." Amanda se aproximou, limpando as mãos num pano. "Como foi seu dia?" "Produtivo", respondeu Pedro. "Preciso conversar com você sobre algumas coisas importantes." "Coisas importantes relacionadas à festa?" "Relacionadas ao futuro de vocês duas." Vanessa apareceu no jardim, carregando uma bandeja com sucos. "Pedro, que bom que chegou." Luna estava ansiosa para mostrar as decorações. "E Amanda, querida?" "Ivone está terminando de confeccionar o bolo. Ficou ainda mais bonito do que imaginávamos." "Vovó, posso ver o bolo?" pediu Luna. "Pode, mas só uma espiadinha. É surpresa para amanhã." Enquanto Luna corria para a cozinha seguida por Vanessa, Amanda e Pedro ficaram sozinhos no jardim. Amanda percebia que ele estava diferente. Havia uma seriedade e determinação em seus gestos que ela não havia visto antes. "Pedro, o que aconteceu hoje? Você parece decidido sobre algo." "Estou decidido", confirmou ele.
Amanda, procurei o Bernardo hoje para iniciar o reconhecimento legal da Luna. Eu sei, já havíamos conversado sobre isso. Mas também tomei outras decisões que acho que vão te surpreender. Quero estabelecer uma pensão alimentícia substancial, criar um fundo educacional para a Luna e... Ele hesitou por um momento. Quero comprar uma casa para vocês. Amanda se afastou dele instintivamente. Pedro, não. Não o quê? Não vou aceitar que você tente resolver 5 anos de ausência comprando coisas para nós. Luna e eu não estamos à venda. Amanda, você está interpretando errado. Não é sobre compensar minha ausência. É sobre garantir que minha filha tenha o que merece. Luna tem o que merece. Uma mãe que a ama, uma família que a acolheu e agora um pai presente. Não precisa de mention nem de conta bancária para ser feliz. Pedro se aproximou novamente, mas respeitando o espaço que ela havia criado. Amanda, você pode ficar orgulhosa e independente o quanto quiser, mas não pode privar Luna das oportunidades que eu posso oferecer a ela. Que tipo de oportunidades? Educação de qualidade, atividades extracurriculares, viagens, experiências que ampliem o mundo dela. Segurança financeira, para que ela possa escolher o que quer ser na vida, sem se limitar por questões econômicas. Amanda caminhou até o canteiro de flores, observando as borboletas reais que dançavam entre as pétalas coloridas. Pedro, entendo suas intenções, mas Luna cresceu 5 anos sendo feliz com pouco. Não quero que ela pense que vale mais por causa do dinheiro. E não vai pensar isso, porque você vai ensinar para ela, como sempre ensinou, que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é. Eles foram interrompidos por Luna, que voltou correndo da cozinha com os olhos brilhando de animação. Mamãe, papai, o bolo está incrível. Tem 3 andares e borboletas de verdade feitas de açúcar. A tia Ivone é mágica. Que maravilha, meu amor, disse Amanda, abraçando a filha. Mamãe, posso fazer um pedido especial para amanhã? Claro, princesa. Qual é? Queria que você e papai dançassem uma música juntos na festa, igual as outras famílias fazem nos aniversários que eu vou. Amanda e Pedro se entreolharam por sobre a cabeça de Luna. Era evidente que a menina estava observando e analisando a dinâmica entre eles, tentando entender onde se encaixavam como família. Luna, seu papai e eu, a gente ainda está aprendendo a ser família juntos, explicou Amanda cuidadosamente. Mas vocês se gostam, né? A pergunta direta de Luna pegou ambos desprevenidos. Pedro olhou para Amanda, esperando que ela respondesse primeiro. Nós nos respeitamos muito e ambos amamos você mais que tudo no mundo, respondeu Amanda diplomaticamente. Isso não é a mesma coisa que se gostar igual namorados, observou Luna com a perspicácia das crianças. Pedro decidiu ser honesto. Luna, sua mamãe e eu nos gostávamos muito quando éramos mais jovens. Agora estamos redescobrindo como é nossa amizade e focando em ser os melhores pais possíveis para você. Luna pareceu satisfeita com a resposta. Está bem, mas eu ainda queria que vocês dançassem uma música amanhã. Na manhã do aniversário de Luna, a mansão dos Alencar foi transformada num jardim encantado. Borboletas de papel colorido decoravam as árvores, mesas pequenas estavam espalhadas pelo gramado e um arco de flores marcava a entrada da área da festa. Vanessa, Ivone e Joaquim haviam trabalhado desde o amanhecer para criar um ambiente mágico que mantinha a simplicidade que Amanda havia pedido. Os convidados começaram a chegar por volta das 2 da tarde. Dona Conceição foi a primeira, trazendo um presente embrulhado em papel de jornal, mas feito com todo o carinho. Os amiguinhos da escola de Luna chegaram acompanhados pelos pais, muitos dos quais demonstraram curiosidade evidente sobre a nova situação familiar. Dona Amanda, disse a mãe da Sofia, que alegria saber que o pai da Luna conseguiu resolver as questões de trabalho e voltar para casa. Amanda sorriu, mantendo a versão simplificada da história. Sim, foi uma alegria grande para todos nós. Pedro circulava pela festa com naturalidade, conversando com os pais das crianças e ajudando a organizar as brincadeiras. Amanda observava como ele interagia genuinamente com cada pessoa, sem pretensão ou superioridade, tratando Dona Conceição com o mesmo respeito que demonstrava aos outros adultos presentes. Mamãe,
Posso abrir os presentes agora? Perguntou Luna, que havia passado a última hora correndo pelo jardim com os amigos. Claro, meu amor. Vamos reunir todo mundo. A abertura dos presentes se tornou um momento emocionante. Luna demonstrou alegria genuína com cada item, desde o pequeno livro de histórias que Dona Conceição havia escolhido até a bicicleta cor-de-rosa que Pedro havia encomendado especialmente para ela. Papai, é a bicicleta mais bonita do mundo, exclamou Luna, abraçando Pedro com força. Só a melhor para a menina mais especial do mundo, respondeu Pedro emocionado. Foi quando trouxeram o bolo que o momento mais significativo da festa aconteceu. O bolo de 3 andares decorado com borboletas de açúcar era realmente uma obra de arte, e Luna ficou de boca aberta ao vê-lo. Faz um pedido, princesa, disse Vanessa, acendendo as 5 velas. Luna fechou os olhos, concentrou-se intensamente e soprou as velas de uma só vez. Quando abriu os olhos, olhou diretamente para Amanda e Pedro. Qual foi seu pedido, meu amor? Perguntou Amanda. Não posso contar, senão não se realiza, respondeu Luna sabiamente. Mas foi um pedido sobre nossa família. Depois que o bolo foi servido e as brincadeiras organizadas se encerraram, Joaquim ligou um sistema de som discreto no jardim. Uma música suave de bossa nova começou a tocar, criando uma atmosfera relaxante para o final da festa. Papai e mamãe, chamou Luna, aparecendo entre eles de repente. Chegou a hora da dança especial que eu pedi. Amanda e Pedro se entreolharam. Os poucos convidados adultos que restavam os observavam com curiosidade e expectativa. Luna, eu não sei se... começou Amanda. Por favor, mamãe. É meu aniversário, e esse foi meu pedido especial. Pedro estendeu a mão para Amanda. Apenas uma música? Amanda hesitou por um momento, então aceitou a mão dele. Apenas uma música. Eles se posicionaram no centro da área improvisada de dança, inicialmente mantendo uma distância respeitosa. Mas quando a música envolveu o ambiente e Luna bateu palmas animadamente, eles naturalmente se aproximaram. Você lembra como dançávamos naquela festa onde nos conhecemos? Murmurou Pedro baixinho, apenas para Amanda ouvir. Lembro, ela respondeu suavemente. Algumas coisas não mudam, não é? Amanda o olhou nos olhos, vendo não apenas o Pedro empresário bem-sucedido que ele se tornara, mas também o André que ela havia amado 5 anos atrás. Algumas coisas mudam muito, Pedro. Outras permanecem. O que permanece? A forma como você me olha quando acha que ninguém está vendo. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, perdidos em memórias e possibilidades. Luna os observava com alegria pura, aparentemente satisfeita com a realização de seu pedido especial. Quando a música terminou, os poucos convidados aplaudiram discretamente. Pedro e Amanda se separaram, mas mantiveram contato visual por mais tempo que o necessário. Obrigada pela dança, disse Amanda. Obrigado por permitir, respondeu Pedro. Ao final da tarde, depois que todos os convidados foram embora e Luna adormeceu no colo de Vanessa, exausta pela alegria do dia, Amanda e Pedro se encontraram novamente no jardim. Desta vez, estavam recolhendo as decorações e organizando os presentes. Pedro, disse Amanda de repente, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Sim? Eu aceito. Aceita o quê? A casa, o fundo educacional, tudo o que você quer fazer por Luna, mas com algumas condições. Pedro parou de dobrar as borboletas de papel e se voltou completamente para ela. Que condições? Primeiro, nada excessivamente luxuoso. Quero que Luna continue com os pés no chão. Segundo, eu continuo trabalhando e contribuindo financeiramente para os gastos dela. Terceiro, se em algum momento você se cansar de ser pai, se decidir que é muito complicado, você me avisa com antecedência para eu me preparar para explicar para a Luna. Amanda, não terminei. Quarto, eu quero que você entenda que aceitar sua ajuda financeira não significa que estou aceitando qualquer coisa, além de uma parceria na criação da Luna. Pedro se aproximou dela, segurando suas mãos entre as suas. Amanda, eu não vou me cansar de ser pai. Não vou desistir de Luna. E quanto à quarta condição, eu entendo. Mas quero que você saiba que meus sentimentos por você nunca desapareceram. Quando você estiver pronta, se algum dia estiver pronta,
para explorar o que ainda existe entre nós, eu estarei aqui. Pedro, não precisa responder agora. Só queria que você soubesse. Nesse momento, Luna apareceu na varanda, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe, papai, vocês vão embora? Não, princesa, respondeu Pedro. Vou levar vocês para casa e amanhã nos vemos de novo. Promete? Prometo. De agora em diante você vai me ver todos os dias se quiser. Luna correu para abraçar os dois simultaneamente. Melhor aniversário da minha vida toda. 6 meses depois, Amanda e Luna se mudaram para uma casa aconchegante em Icaraí, a 15 minutos da mansão dos Alencar. Era uma casa de 3 quartos com um pequeno jardim onde Luna podia brincar e plantar suas próprias flores. Pedro havia respeitado o pedido de Amanda por simplicidade elegante, sem excessos, mas com todo o conforto necessário. Luna havia se adaptado perfeitamente à nova rotina. Estudava numa escola particular próxima à casa nova, fazia aulas de dança nas tardes de terça e quinta e passava todos os finais de semana na mansão com Pedro e Vanessa. Mais importante que tudo, havia desenvolvido uma relação sólida e carinhosa com o pai, baseada em confiança mútua e atividades compartilhadas. Pedro, por sua vez, havia descoberto que ser pai era a experiência mais gratificante de sua vida. Todos os dias após o trabalho, passava na escola para buscar Luna, ajudava com os deveres de casa, contava histórias na hora de dormir. Nos fins de semana, exploravam praias, parques, museus, criando memórias que compensavam os 5 anos perdidos. Amanda havia retomado seus estudos, cursando pedagogia numa universidade particular com bolsa que Pedro havia conseguido através de contatos empresariais. Ela trabalhava meio período numa escola de educação infantil próxima à casa nova, realizando um sonho profissional que havia sido adiado por necessidade financeira. Mamãe, disse Luna numa tarde de domingo, enquanto brincavam no jardim da casa nova. Posso fazer uma pergunta sobre você e papai? Claro, meu amor. Vocês vão casar um dia? Amanda parou de plantar as mudas de flores que havia comprado pela manhã. Era uma pergunta que Luna fazia com frequência crescente, especialmente depois de assistir alguns filmes de princesa, onde todos os finais incluíam casamentos. Por que você quer saber isso? Porque eu gostaria que a gente morasse todos juntos, igual uma família normal. Luna, nós já somos uma família. Não precisamos morar na mesma casa para sermos família. Eu sei, mas seria mais fácil se vocês se gostassem igual namorados de novo. Amanda sorriu. E o que te faz pensar que não nos gostamos? Vocês se gostam sim, eu vejo. Mas vocês ficam com vergonha um do outro. Igual eu fico com vergonha perto do Miguel quando ele está bonito na escola. A comparação ingênua fez Amanda rir. Ah, entendi. Mamãe, você acha que um dia vocês não vão mais ter vergonha? Antes que Amanda pudesse responder, Pedro apareceu no jardim. Havia chegado para buscá-las para o jantar de domingo na mansão, uma tradição que estabeleceram nas últimas semanas. Oi, papai! Gritou Luna correndo para abraçá-lo. Estávamos plantando flores para atrair borboletas. Que ideia linda! E como estão ficando? Mamãe diz que em algumas semanas vamos ter um jardim cheio de borboletas coloridas. Pedro se aproximou do canteiro, onde Amanda continuava plantando, sujando as mãos de terra numa atividade que a relaxava profundamente. Precisa de ajuda? Ofereceu. Pode pegar aquela muda de lavanda ali e plantar do lado direito do canteiro. Eles trabalharam juntos em silêncio confortável, enquanto Luna brincava com a mangueira d'água, regando as plantas recém-plantadas com mais entusiasmo que precisão. Amanda, disse Pedro depois de um tempo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz? Com essa vida que construímos para Luna, com nossa parceria, com tudo? Amanda parou de plantar e se voltou para ele. Sou muito feliz, Pedro. Mais feliz do que jamais imaginei que seria possível depois de tudo que passamos. E você se sente completa? Ou sente que está faltando alguma coisa? A pergunta pegou Amanda despreparada. Ela sabia que Pedro estava se referindo à relação entre eles, a possibilidade romântica que permanecia não explorada apesar da proximidade crescente dos últimos meses. Pedro, por que você está perguntando isso?
Porque Luna não é a única que gostaria que a gente morasse todos juntos, ele confessou. Porque quando danço com você, quando vejo você rindo com nossa filha, quando dividimos responsabilidades e alegrias, eu me lembro de por que me apaixonei por você 5 anos atrás. Amanda sentiu o coração acelerar. Pedro, espera, deixa eu terminar. Sei que você precisa de tempo. Sei que ainda está processando tudo o que aconteceu. Mas quero que saiba que quando você estiver pronta, se algum dia estiver pronta, eu quero tentar construir com vocês duas não apenas uma família, mas um lar de verdade. Luna apareceu entre eles nesse momento, molhada da cabeça aos pés por causa da brincadeira com a mangueira. Sobre o que vocês estão conversando tão sério? Perguntou. Sobre como transformar este jardim no mais bonito da vizinhança, respondeu Amanda rapidamente. Ah, e sobre vocês serem namorados de novo? Pedro e Amanda se entreolharam, surpresos com a persistência de Luna no assunto. Luna, por que você quer tanto que a mamãe e eu sejamos namorados? Perguntou Pedro. Porque quando vocês estão juntos, vocês sorriem diferente, igual as borboletas quando encontram flores bonitas. A comparação poética de Luna tocou profundamente Amanda. Ela observou Pedro, que a olhava com expectativa e amor evidentes, e tomou uma decisão que havia adiado por meses. Luna, vem cá, chamou, abrindo os braços para a filha molhada. Que tal se a mamãe e o papai tentarem ser namorados de novo? Bem devagar, sem pressa, mas tentarem. Luna gritou de alegria, abraçando os dois ao mesmo tempo. É o melhor dia da minha vida depois do meu aniversário. Pedro olhou para Amanda com gratidão e amor profundos. Tem certeza? Tenho certeza de que quero tentar. Devagar, um passo de cada vez. Mas quero tentar construir com você não apenas uma família para a Luna, mas uma nova chance para nós. 1 ano depois, numa cerimônia simples no jardim da mansão dos Alencar, rodeados apenas por família próxima e amigos queridos, Amanda e Pedro se casaram. Luna serviu como daminha, carregando uma cesta cheia de pétalas de rosa, que espalhou pelo caminho onde seus pais caminharam juntos em direção ao futuro que haviam escolhido construir. A cerimônia foi celebrada pelo padre Miguel, da igreja local, e a música foi tocada por um quarteto de violões que escolheram canções brasileiras significativas para a família. Vanessa chorou de alegria ao ver seu filho finalmente encontrar a felicidade completa, e Dona Conceição declarou que foi o casamento mais bonito que já viu na vida. Joaquim havia preparado o jardim com um cuidado especial, plantando flores que atraíssem borboletas para que elas pudessem participar da celebração. Durante toda a cerimônia, dezenas de borboletas coloridas dançaram ao redor dos convidados, como se a própria natureza estivesse abençoando a união. Depois da cerimônia, durante a festa que se estendeu pelo jardim todo, Luna se aproximou dos pais recém-casados. Mamãe, papai, agora somos uma família completa? Sempre fomos uma família completa, meu amor, respondeu Amanda. Agora somos uma família que mora na mesma casa. E que vai ter mais bebês? Perguntou Luna com esperança. Pedro e Amanda riram, olhando um para o outro com cumplicidade. Talvez, princesa. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Amanda, Pedro e Luna tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso enquanto a narrávamos. Esta jornada de perdão, segundas chances e amor familiar nos lembra que nunca é tarde demais para corrigir nossos erros e construir a felicidade que merecemos. Para continuar acompanhando histórias emocionantes como esta, que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e celebram o poder transformador do amor, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Toquem no sininho para receber notificações de todas as nossas narrativas e deixem um like neste conteúdo se ele os emocionou. Todos os dias trazemos novas histórias que falam sobre família, perdão, recomeços e a beleza dos laços humanos que nos conectam uns aos outros. Não percam nossos próximos conteúdos, pois cada história carrega em si uma lição de vida que pode inspirar mudanças positivas em nossos próprios relacionamentos. Compartilhem nos comentários qual parte da história de Amanda e Pedro mais os tocou
e contem-nos sobre suas próprias experiências de segundas chances e perdão. Suas histórias nos inspiram a continuar criando conteúdos que alimentam a alma e fortalecem os laços familiares. Até nossa próxima história, que ela seja repleta de amor, compreensão e borboletas coloridas, dançando ao redor de suas próprias famílias.